Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo hoje aqui do meu canal não é um vídeo muito agradável, não é um vídeo que eu gostaria de estar fazendo, mas é um vídeo que eu preciso estar trazendo para vocês, que é a história do meu casamento, o fim do meu casamento, como que aconteceu, por que aconteceu, enfim. Gente, antes de entrar nesse assunto tão difícil para mim, eu queria frisar duas coisas aqui. A primeira é que tem 9 meses que a gente se separou, ou um pouquinho mais, quase 10. E se eu não trouxe esse relato aqui antes, foi porque eu precisava respeitar o meu tempo de poder falar a respeito, né? Muitos aqui sabem que eu faço faculdade de psicologia, eu estou no 9º período, me formo agora no final do ano, se Deus quiser, e as coisas que eu tenho aprendido com a psicologia é que a gente tem que respeitar um indivíduo, o seu tempo. A gente procurar ter empatia pelo outro. E o meu tempo não é o seu tempo, não é o tempo do outro. E eu não conseguia vir aqui no canal e colocar para vocês tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo. Eu queria deixar uma mensagem da Bíblia, uma mensagem de reflexão do que é o amor. E aí depois eu vou trazer tudo para vocês aqui conforme aconteceu na minha vida. Em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o verdadeiro sentido do amor, segundo a palavra de Deus. Muitos aqui sabem que eu sou evangélica. Inclusive, quando eu conheci o meu esposo, eu não estava na igreja, mas sempre trouxe as coisas de Deus para minha vida, eu sempre fui temente a Deus. E ele, de certa forma, também, eu acredito que era, porque embora ele não estivesse na igreja, ele só ia de vez em quando, na Assembleia também de Deus, próximo da casa da mãe dele, casa que ele morava na ocasião. Ele também, além de frequentar de vez em quando, não ter aquela regularidade, mas ele ia de vez em quando, ele acreditava nas coisas boas da vida, no amor, e ele queria isso para ele, tanto quanto acredito que eu queria, ou próximo disso. Enfim, nós nos conhecemos no final de 2020, e foi assim, paixão à primeira vista, da parte dele. Eu acredito que da minha também, embora eu não quisesse admitir para mim mesma por medo de sofrer tudo de novo, tudo aquilo que eu já vinha sofrendo no passado. Muitos aqui sabem que eu sou mãe de 2 meninos, um de 21 e outro de 12 anos. Não foi fácil criar os meus filhos sozinha como mãe solo. Um papel muito difícil, né? Depois de me separar, ter que cuidar dos meus filhos sozinha. Meus filhos não têm pai assim presente na vida deles. Eles não têm acesso, né, ao dia a dia de pai, aquela coisa. E por esse motivo eu tinha medo de me entregar a uma outra pessoa e casar e ter filho de novo, enfim. Eu não pensava mais em ser mãe, mas
No fundo, eu pensava assim, se acontecer, foi permissão de Deus. Mas eu sempre procurei ser muito honesta com meu esposo a respeito de ter ou não ter filhos. Por eu não ter certeza se eu queria, mas ter, estava muito mais inclinada para não ter, devido a tantos sofrimentos para criar meus filhos, ser mãe solo deles, sozinha, mãe e pai. Eu preferi ser sincera com ele, porque se ele tivesse muito esse desejo de ser pai e eu não pudesse arcar com isso, que isso não fosse um motivo para nos separar. Então, assim, quando eu conheci ele, eu falei tudo isso para ele, que dificilmente eu teria, mas se fosse da vontade de Deus que eu pudesse ter, eu teria. E ali eu falei todas as coisas, onde eu morava, o que eu fazia, o que eu não fazia, dos meus filhos, o que eu tinha, o que eu não tinha, o que eu vivia, o que eu não vivia. E ele também, foi assim um jogo aberto, né? E eu aconselho vocês sempre a fazer isso, a buscar ser sinceras, não ficar sustentando uma relação com mentiras, com inverdades, porque eu acho que, apesar de ter acontecido tudo que aconteceu no meu casamento, eu não voltaria atrás em determinadas coisas em que eu fui sincera, onde eu fui coração, onde eu fui intensa de verdade. Eu voltaria atrás em coisas que eu poderia ter minimizado, né? A gente começou a morar junto e só 11 meses depois é que a gente deu entrada no casamento, porque eu já estava novamente na igreja, frequentando a igreja, e por ter certeza dos meus sentimentos e por estar dentro de uma denominação, uma igreja, a gente começou a frequentar, né? Eu já era batizada, ele não. Então ele resolveu se batizar, resolveu seguir a igreja junto comigo. Só que assim, ele sempre, quando tinha um problema aqui em casa, ele sempre saía de casa. Isso começou a ser uma coisa que me deixou bastante preocupada, porque eu queria casar para ficar casada para sempre, né? Ninguém se casa para se separar. E aí, quando você se casa com alguém que demonstra insegurança para você, isso já te deixa insegura se você deve ou não casar. Então, eu comecei a ter dúvidas devido a essas saídas dele de casa. Essas saídas dele de casa eram por conta de coisas bobas, relacionadas à casa, a bichos, né? No caso, nossos animais. Ele trouxe um cachorro quando veio morar comigo, eu já tinha 2 gatos. E eu sempre falava para ele, não vamos deixar que os nossos problemas, as nossas diferenças venham nos atrapalhar. Tudo vamos conversar e aquilo que não for bom para você ou para mim, a gente tenta chegar num denominador, num acordo. Porque assim, né, ele foi criado de uma forma, embora sejamos do mesmo país, né, somos do Brasil, do Rio de Janeiro, mas nascemos de famílias diferentes, temos pontos de vista muito parecidos, mas em muitos momentos diferentes. Isso é normal, é natural com todo mundo. O problema é que quando você não enxerga isso, você começa a achar que há incompatibilidade. Gente, não é isso. A pessoa nem tudo aceita que você quer, isso significa que você deve sentar com ela e tentar ver um meio termo do caminho. Porque nem sempre, por mais que você ame seus filhos, sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, nem sempre, até mesmo uma melhor amiga, nem sempre elas vão concordar com você em tudo ou em quase tudo. Então é necessário que muitas vezes vocês abram mão, vocês entrem num acordo. E eu sempre buscava esse meio termo com ele. E no início foi difícil, mas depois começou a fluir, a gente já brigava menos. E assim, a gente sempre buscava ter um mínimo de respeito possível, de não ficar se agredindo nem nada. E só que de repente, né, devido a alguns probleminhas dentro de casa, não teve briga, não teve discussão. Eu simplesmente queria ter ido na minha mãe, chamei ele para ir. Minha mãe mora num bairro do lado aqui de casa. E eu fui só para visitá-la, porque assim, eu levo mais de um mês para visitar a minha mãe. E nesse dia eu queria visitar a minha mãe, ver como ela tá. Mas eu voltaria para preparar o jantar e chamei ele. Ele estava em casa nesse dia. E ele disse para mim que
que se eu fosse, nosso casamento estava acabado. E eu, assim, fiquei perplexa quando ele falou isso para mim. Na hora, eu imaginei o seguinte, bem, ele voltou a sempre, por situações que a gente passa, ficar ameaçando o nosso casamento. Então, assim, isso para mim não é amor. Na hora isso veio na minha cabeça. E aí eu pensei, não vou agir igual eu sempre agi das outras vezes. Porque, assim, como eu falei para vocês, ele sempre tirava as coisas dele de casa, tudo. Ele levava 90%, 100% das coisas dele para casa da mãe dele sempre que a gente tinha um problema. Porque tudo que acontecia, ele sempre tinha um hábito de ligar para a mãe dele para falar de mim. E isso atrapalhou muito também, porque às vezes a mãe dele acabava tomando partido dele. Embora muitas vezes eu sentia que ela até queria dosar a coisa. Para o ouvido dela para ele, acabou que ele sempre fazia essa coisa de ligar para falar de mim. Isso atrapalhou demais. E eu fui na minha mãe e quando eu voltei ele já tinha falado com a mãe que ia embora de casa. E no dia seguinte ele pegou as coisas, botou no táxi e foi realmente. Poderia ter impedido a saída dele, mas eu não quis fazer, porque eu não achei justo, sabe? Depois de todas as demonstrações de amor que eu fiz, depois de tudo que eu passei, sabe? A gente casou no civil, casamos no religioso, com a bênção do pastor, dos nossos parentes. Foi um casamento lindo. Eu coloquei até aí para vocês. Demorei a colocar esse vídeo porque eu sempre fui muito reservada. Embora ele quisesse que eu trouxesse uma exposição. Eu tinha um cuidado de não expor não só a meus filhos como a ele. Questão mesmo de cuidado. E às vezes ele não entendia, ele achava que eu tinha que expor para que isso fosse uma forma de provar que eu amava. Só que eu acho, gente, que o verdadeiro amor é aquele que se prova, sabe? Não é aquele que você precisa falar toda hora. Eu falava muito que eu amava sempre, demonstrava, mas eu preferia demonstrar isso com as minhas atitudes e não só com fala. Então, assim, ele falava muito que me amava, mas na prática, ele, com essas atitudes que ele tinha, né, levando a nossa separação, a tudo isso que aconteceu, né? Talvez vocês estejam se perguntando, mas você usa aliança ainda? Eu uso, gente, aliança e o anel de compromisso ainda, porque eu creio que enquanto eu não for divorciada, eu devo permanecer com respeito ao meu casamento com ele e a minha união com ele perante Deus, porque eu creio que eu tenho que me fazer respeitável até o dia que assinar o divórcio, né? Não sei o que ele está fazendo, eu tenho com a minha consciência, eu tenho com o meu dever, quanto aquilo que eu prometi diante de um altar a ele, a Deus. E a minha conduta não muda por causa da conduta dele. A gente basear a nossa conduta, a conduta do outro, a gente acaba errando junto com o outro. Então, um erro não leva a outro erro. Eu acredito que eu deva esperar, sim, até o divórcio para pensar em me relacionar com outra pessoa. Gente, eu não estou dizendo aqui que você tem que fazer o mesmo. Cada um faz aquilo que é melhor para si, tá? Eu acho que é justo comigo eu aguardar o meu divórcio sair para que eu possa refazer a minha vida. Eu já marquei a data para dar a entrada, eu vou dar a entrada, e aí o divórcio saindo eu vou seguir a minha vida. Tá? Então, gente, o que eu queria falar para vocês era isso. Eu queria deixar de reflexão não só essa passagem da Bíblia, do verdadeiro sentido do que é o amor, mas que vocês se amem, que vocês se amem, que vocês se olhem, não fiquem se curvando, implorando o amor de ninguém. Se a pessoa resolveu te abandonar, sair da sua vida, é porque ela não te ama verdadeiramente, é porque ela não quer estar do seu lado nessa caminhada. Eu tenho erros, não estou dizendo que eu não tenho. Eu tenho erros, eu tenho defeitos e eu tenho qualidades. Mas nas minhas imperfeições e perfeições,
eu busco cada dia melhorar mais as minhas perfeições e as minhas imperfeições também. Da mesma forma que eu estava buscando estar com ele nas perfeições e imperfeições dele. Se a pessoa resolve abandonar você diante das lutas, diante das dificuldades, e resolve não aceitar você, ela não enxerga você como um ser humano, e sim como uma máquina de prazer pessoal para ela, então isso não é amor, tá, gente? Nós, seres humanos, não somos máquinas, somos seres humanos com qualidades e defeitos. E a gente pode sim estar sempre fazendo um exame de consciência e pedindo ao outro que nos ajude nessa caminhada de melhorar, de progredir, mas sempre respeitando os nossos limites e buscando fazer isso de forma gradual. Não se humilhe, não implore ninguém para ficar com você, porque eu já fiz muito isso e dessa vez eu resolvi fazer diferente, porque eu tenho que me amar primeiro. E quem quiser estar comigo, vai estar comigo sendo amado também. Que vocês possam refletir e que vocês possam encaminhar esse vídeo para ajudar outras mulheres a melhorar sua autoestima. Tá? Se inscreva no meu canal aqui embaixo, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.